Olá, seja bem-vindo. E seja bem-vindo ao Historiando História. A Guerra do Vietnã ocorreu durante o século XX, tendo seus participantes a Vietnã do Norte, socialista, tendo seus aliados como a União Soviética, e o Vietnã do Sul, capitalista, tendo seus aliados como os Estados Unidos. Ele começou em 1955 e realmente teve a sua, como que eu posso dizer, escalou realmente para 1960, quando os Estados Unidos mandou milhares de soldados para ajudar na guerra do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã começou em 1955 até 1975, deixando milhares de mortos. E o lado comunista venceu, sim, um comunista. Não esquece que foi durante a Guerra Fria, tá? Mas antes da Guerra do Vietnã, ocorreu a Guerra da Indochina, protagonizada pelos franceses e pelos vietnamitas. Foi completada durante a Conferência de Genebra em 1954. Mas então ela foi dividindo o Vietnã em duas potências, o Vietnã do Norte alinhado com a União Soviética e ideias comunistas, e o Vietnã do Sul alinhado com os Estados Unidos e tendo ideias capitalistas. Durante a conferência foi também proposto que iria se unificar ambos os Vietnãs, mas o Vietnã do Sul não concordava com isso porque ele não acreditava nos ideais do Vietnã do Norte entre as eleições totalmente livres. A tensão entre os dois ficou aumentando muito mais, principalmente por causa do contexto da Guerra Fria, já que cada um fazia parte de um lado dessa guerra. Então, sem nenhuma declaração formal, eles iniciaram uma guerra. As principais batalhas da Guerra do Vietnã foram as batalhas de Dien Bien Phu, a ofensiva do T, a batalha de Hamburger Hill, a campanha de Camboja, a batalha de Drang, a batalha de Quechan, a batalha de Hue, entre outras. Essas foram as mais importantes. Tiveram outras, óbvio, isso é claro, mas o que eu queria deixar claro a minha indignação aqui foi os Estados Unidos ter perdido junto com o lado capitalista. Já que no começo, os Estados Unidos forneciam apenas armas, e a partir de agora, vamos falar assim, 64, como eu disse, eles começaram a oferecer soldados, com aquela desculpa que eu falei. Mas mesmo assim, a União Soviética deu um jeito de ganhar com as armadilhas de vietnames, o relevo lamacento e horrível, parecendo do Paraguai, da Guerra do Paraguai, e o relevo totalmente horrível para o exército americano. A participação realmente efetiva dos Estados Unidos, como o Gabriel disse antes, começou a partir dos anos 60, mais especificamente em agosto de 64, quando o navio USS Maddox, sim, esse é o nome, acredite se quiser, nomes bem particulares, ele foi atacado por 2 torpedeiros vietnames. Uma desculpa dos Estados Unidos para poder entrar efetivamente na guerra, que todo mundo sabe que o povo americano gosta assim de batalha, isso é a mais pura verdade. Porém, depois disso, a Marinha não conseguiu comprovar realmente que foi atacado, que o USS Maddox foi atacado por 2 torpedeiros vietnames, mas mesmo assim, os Estados Unidos entrou na guerra e foi massacrado pelas diversas armadilhas, não se adaptou ao terreno, relevo, e daí pra frente é só pra trás. Depois de várias derrotas norte-americanas, as tropas norte-americanas saíram do Vietnã, e assim deixando a situação dos vietnamitas do sul desesperadora, e eles foram derrotados rapidamente. Em 1975, Saigon, capital do Vietnã do Sul, foi conquistada e a guerra encerra-se com a unificação do Vietnã sob o comando do governo comunista, assim concretando a derrota capitalista da América. Ao todo, fala-se que essa guerra causou a morte de cerca de 4 milhões de pessoas, sendo metade dessas mortes de civis entre as tropas norte-americanas. O total de mortos foi de aproximadamente 58 mil pessoas do exército americano e 1,1 milhão de combatentes da parte comunista norte-vietnamitas morreram nesse combate. Vou explicar pra vocês. O lítio prefere ficar sem o elétron de valência dele, ou seja, quando a gente mistura ele com hidrogênio, que tem na água, H2O, ele ganha esse elétron de valência, e isso acontece. Acabou! Manual do mundo no dia mais fraco. Vitor, joga mais água. Vitor, faz a intro do Manual do Mundo. Peguei.